Pessoal do nono ano, vamos dar início à nossa aula de Química, certo? Lembrando, conteúdo digital, quando vocês precisarem dar uma pausa, dê uma pausa, né? Procurem se informar também em livros, façam pesquisas referente ao assunto, é, dá início ao conteúdo. Só passar aqui. Nono ano Química, nós vamos falar de propriedades da matéria. Lembrando que no início do ano nós vimos propriedades da matéria e ele retornou no livro de vocês nesse segundo caderno. O quarto capítulo de vocês vai falar sobre propriedades da matéria. Então, por que não a gente revisar, né? Aproveitar para revisar e passar essas atividades para vocês. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Toda matéria é composta por elementos químicos, ou seja, cada corpo é constituído por uma quantidade muito grande de átomos que, isolados ou combinados com outros átomos, formam substâncias químicas. Propriedades gerais da matéria. Aí aqui a gente vai ver as diferentes tipos de propriedades e como elas são divididas. As gerais, a gente vai ter a extensão, é a propriedade que a matéria tem de ocupar certo lugar no espaço, é medida pelo volume do corpo. Então, esse copo d'água, ele ocupa um lugar no espaço, só que ele tem uma massa. Esse carregador pode ter o mesmo peso desse copo d'água, só que eles vão ocupar espaços diferentes. Isso é uma propriedade da extensão. Inércia. Inércia da matéria conserva o estado de repouso ou movimento, a menos que uma força haja sobre ela. Então, se eu tenho um objeto que está parado, ele vai tender a continuar parado. Se ele estiver em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Professor, porque aqui um objeto que está em movimento, ele não continua em movimento para sempre. Você tem que lembrar que ele especifica aqui, a menos que uma força haja sobre ele. Então, quando o objeto está em movimento, tu tem que lembrar que tem a força normal que está puxando ele para o chão, tu tem a gravitacional que está empurrando ele para o chão, tem um conjunto de outras forças ali agindo sobre esse objeto. Massa é a propriedade relacionada com a quantidade de matéria. Importante lembrar a relação entre massa, inércia e extensão. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Então, quanto mais massa o corpo tiver, maior aquela inércia vai ter nele. Imagina a situação, você empurrar um carrinho de brinquedo em um carro normal. Qual é o que você vai precisar colocar mais força para empurrar? Ou até mesmo se os dois estiverem em movimento, qual é o que você vai precisar colocar mais força para parar esses corpos? Então a inércia está diretamente ligada com a massa. E tem que lembrar que peso não é massa e massa não é peso, né? Peso é uma força de medida pelo dinamômetro. Peso já está por si só dizendo, é uma força. Massa é uma propriedade, tem diferença. A gente já conversou sobre isso. Propriedades gerais da matéria. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Professor, mentira, eu consigo colocar um prego em um pedaço de madeira. Só que o que é que acontece quando o prego está lá na madeira e você retira esse prego? Você observa que ele criou uma fissão ali. Ele quebrou aquela madeira para poder entrar. Então eles não ocuparam o mesmo lugar. O prego perfurou a madeira. Tem essa diferença. Divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores, sem perder as suas características originais. Compressibilidade. Quando a matéria está sob a ação de uma força, seu volume diminui. Aquele exemplo do êmbolo, né? Você pega uma seringa, você comprime o ar que tem dentro da seringa, você vai conseguir fazer com que aquele ar reduza de tamanho. Se ele pode ser comprimido, ele também vai poder ser esticado. É a elasticidade, a capacidade que tem de voltar ao volume natural ou expandir. Descontinuidade. Toda matéria é descontínua, por mais compacta que pareça. Existem espaços entre as moléculas e outros espaços podem ser
menores ainda, tornando a matéria mais ou menos dura. Então, quanto menor o espaço que eu tiver entre essas moléculas, mais duro ela vai ser, mais compacta ela vai ser. Quanto maior a distância, mais fácil vai ser dela se quebrar ou ser volátil, né, no caso do gás. Aí a gente vai entrar nos estados físicos da matéria, né? Quem são? Sólido, líquido e gasoso. O sólido fala diretamente com essa descontinuidade que a gente estava falando. Na realidade, as três conversam com essa propriedade descontínua. O que é um objeto no estado sólido? Ele está mais compacto. Um objeto no estado líquido, ele já está mais líquido, frouxo, né? As moléculas dele já estão mais afastadas. E o gás, as moléculas estão livres. Sólido. No estado sólido, o corpo tem a forma e volume bem definidos. A matéria em um estado sólido pode ser apresentada compacta, em pedaços ou em pó. Os corpos são formados pela reunião de moléculas e entre as moléculas desenvolvem-se duas forças: coesão, força que tende a aproximar as moléculas, e a repulsão, que tende a afastar as moléculas. No estado sólido, a força de coesão é muito mais forte, por isso o movimento das moléculas é pequeno e elas apenas vibram. Então, por mais que você não esteja vendo esse carregador do celular vibrar, as moléculas delas estão vibrando, porque ainda existe a força de repulsão, que quer fazer com que ele se desfragmente, né? Estado físico da matéria. A parte líquida. A matéria pode apresentar basicamente sobre três estados, né? O sólido, líquido e o gasoso. Para o líquido. No estado líquido, a matéria tem forma variável e volume definido. As moléculas têm menos força de coesão, então elas vão estar mais frouxas do que no sólido. Por isso elas se deslocam mais. E outra característica do líquido, independente se eu pegar esse líquido e colocar em um outro compartimento, ele vai pegar a forma daquele compartimento, né? Se for um copo quadrado, aqui ele tem a forma circular, né? Se ele tiver a basezinha quadrada, a água vai ficar naquela forma quadrada. Ele vai adquirir a forma do seu recipiente. O gasoso. No estado gasoso, a matéria tem forma e volume variável. Como assim variável? Ele não vai possuir forma. A forma dele vai ser o ambiente que ele está. Se eu tenho gás de água nesse ambiente que eu estou, ele vai estar ocupando todo aquele local. Ele não vai estar apenas em um local. O gás tende a expandir até ocupar todo o local que ele está. Nos gases, as moléculas se movem livre e com grande velocidade. A força de coesão é mínima, então não tem força de atração entre elas, e a de repulsão é enorme. Então essas forças são opostas que a gente viu nos sólidos. A gente vem para aquele diagrama que a gente já desenhou, já estudou bastante nele, só que aqui tem uma linha bem importante. Esse daqui é o mesmo diagrama que tem no livro de vocês. Eu fiz questão de pegar o mesmo para vocês poderem observar. Aqui ele fala de um conceito que a gente não tinha falado até então, que é a pressão. Tá aqui. A pressão, quanto maior a pressão em um objeto, vai acontecer uma coisa. Se eu tenho um objeto sólido e ele está sofrendo muita pressão, ele vai tender a mudar de estado também. Ele vai passar para o estado líquido. E acontece o contrário também. Eu tenho um objeto e ele está sofrendo menos pressão. Ele tende a passar para o estado sólido. Professor, como assim? Aonde é que a chuva é formada? Na parte mais alta da atmosfera. Por quê? Porque na parte mais alta da atmosfera você vai ter menos pressão do ar. Você vai ter menos volume de ar pressionando aquelas moléculas de água. O que é que vai acontecer com ela? Ela estava gasosa, passa para o líquido. Em alguns lugares ela pode passar até para o sólido, formando chuva de granizo ou neve. Então essa altitude vai ser importante e a pressão está diretamente ligada com a altitude. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão. Quanto mais alto estiver no planeta Terra, menor a pressão. Aí a gente vem, né, do sólido para o líquido. A transformação se chama fusão.
do líquido para o gasoso, nós vamos ter três características, né? Vaporização, ebulição ou calefação. Do gasoso para o líquido se chama condensação ou liquefação, é a mesma coisa. Líquido para o sólido, solidificação. Professor, o sólido pode passar para o gasoso ou o gasoso passar para o sólido? Pode. A gente vai chamar de sublimação ou ressublimação. Professor, mas em alguns livros mostra que é apenas sublimação. Qualquer um dos dois está certo. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Quando fornecemos calor a um corpo, suas partículas vibram. Lembra lá que ele está sólido, as partículas estão vibrando. Se você colocar calor, elas vão vibrar mais. Uma determinada temperatura, a partícula de sólido vibra com tanta intensidade que alguns chegam a vencer a força de coesão e passa ao estado líquido. Isso é chamado de fusão. Cada substância tem uma temperatura de fusão característica em uma determinada pressão. Essa temperatura chama-se ponto de fusão. Condensação, também chamada de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E sublimação é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou vice-versa. Eu quero falar aqui rapidinho de vaporização. Vaporização vai ser a passagem lenta do líquido para o gasoso. Ebulição vai ser a passagem rápida. É aquela passagem que a gente tem quando a gente está cozinhando. A água atingiu 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar, passa para o estado gasoso. E a calefação é a passagem instantânea, né? No mesmo instante que aquele líquido tocou uma superfície muito quente, ela evapora. Você não chega a ver ela borbulhar, nada, ela apenas evaporou. Isso se chama de calefação, que é a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Propriedades específicas da matéria. Ao contrário das propriedades gerais, as propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Essas características específicas especificam e identificam como exclusividade algumas matérias, diferenciando-as das demais. Então, como assim, professor? Específico. Vai ser uma matéria vai ter uma característica única, que outra matéria não vai ter. Propriedades físicas. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes da matéria. Toda matéria vai ter essas propriedades. Ponto de fusão, temperatura em que a substância muda de estado do sólido para o líquido. De ebulição, que passa do líquido para o gasoso. Densidade, densidade a gente vai ver à parte na aula de física, porque é muito importante o cálculo da densidade. E é um estudo físico, né? Propriedade física. É a quantidade de matéria em determinado volume. Solubilidade, capacidade que uma substância tem de dissolver outra. Não é porque você está colocando o açúcar naquela água que aquele açúcar vai ser todo diluído, não. Tem um nível ali que aquela quantidade de água vai conseguir dissolver aquele açúcar. Condutividade elétrica refere-se ao caráter elétrico do material. A gente tem fios de papel? Não. Por quê? Porque o papel ele não tem resistência elétrica. Quando o papel entra em contato com correntes elétricas, ele entra em combustão. Madeira, tem plástico. O que é que a gente utiliza? A gente utiliza metais. E ali envolto de algum objeto que tem uma resistência elétrica muito grande para a gente não levar choque. Maleabilidade permite a modelagem da matéria, né, em finas lâminas. Então é a capacidade que aquele material tem de ser refinado. Madeira, você consegue refinar uma madeira? Não, você consegue esculpir ela, mas você consegue dobrar a madeira em vários pedaços e formar uma lâmina? Não, isso a gente faz com metais. Magnetismo, a propriedade de atrações e repulsões de determinados metais e ímãs. Ductibilidade, capacidade da matéria tem de suportar deformações sem se romper, capacidade que ela tem de sofrer impactos. Dureza, resistência de um material a deformações. Então, ductibilidade
ele consegue receber impactos sem se romper. Dureza, resistente de materiais à deformação. Então ele vai ser deformado, só que ele não vai quebrar. Viscosidade, resistência de um fluido. Você coloca um fluido em um caninho, você vira o cano. A velocidade que ele descer aquele cano vai ser a viscosidade dele. Por isso que a gente tem diferentes tipos de óleos. Cada carro vai ter uma viscosidade diferente. Vai ter carros que vai ter os caninhos internos do seu motor mais finos. Então ele precisa de um óleo mais viscoso para poder passar por aquele cano mais fino. Um caminhão, ele vai ter canos mais largos, né? Então ele precisa de um óleo com mais viscosidade que faça com que não fique tão fino, né? Viscosidade não aparece muito na questão dos estudos. Propriedade química, tá? Químicas são obtidas através de transformações ou reações químicas. Combustível, capacidade de reagir ao oxigênio liberando energia. Combustão, né, gente? É um objeto pegar fogo, né? Madeira pega fogo, ela libera oxigênio lá e água. Oxidante, capacidade de retirar elétrons de uma substância. Então, quando você está vendo aquele pendrivezinho oxidar, é porque ele está perdendo elétrons, né? Então ele fica com aquele aspecto de enferrujado. Corrosivo, capacidade de danificar ou desgastar o material, realmente é destruir, né, através de ácidos. Explosivo, a capacidade de expandir, liberando grandes ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Aí a gente tem a pólvora. Quando você pega um palito de fósforo, o fósforo que está na ponta, né, ali é fósforo. Você risca, ele entra em explosão. Ele expande e libera muito calor. O que é que esse calor faz? Aquele fósforo está em um palito de madeira. A madeira entra em combustão. Efervescência, capacidade de produzir gases e liberar em meio líquido, né? Fermentação, capacidade de transformar matéria orgânica e produzir energia. Onde é que a gente utiliza em fermentação aqui? Produção de combustível natural, né? A gente pega a cana de açúcar, fermenta ela, transforma em álcool etílico para ser utilizado em carros. Essa daqui é a mais fácil, propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são percebidas pelos órgãos e sentidos, né? Então vai ser visão, olfato, paladar, tato, audição. Odor, cheiro classifica as substâncias odorantes enquanto inodora, inodora que não tem cheiro, não possuem cheiro, né? Ou seja, não sentido pelas células olfativas. Sabor, as substâncias podem ser classificadas em doce, amargas, azedas, salgadas, pelo reconhecimento do sabor com as papilas gustativas, né? Cor é um material gerado pela frequência de onda luminosa que é refletida e percebida pela nossa visão. Brilho, essa é a capacidade que tem do material de refletir ou absorver luz. Essa folhazinha, ó, ela quase não reflete luz. É diferente desse materialzinho aqui, ó. Ele é um metal, então ele reflete bastante luz. Textura, superfície, né? Textura ao toque. Superfície de um material podem ser um aspecto liso, rugoso, áspero, macio, de acordo com a sua percepção ou tato. E o som são vibrações que penetram nossos ouvidos, produzindo sensações auditivas. Importante, densidade. Esse daqui a gente vai ver a parte, tá? Mas bora comentar aqui a parte química, que ele também aparece na química, é muito importante. Para satisfazer as exigências da vida diária e também da ciência, novas medições criadas ao longo do tempo. No cotidiano é comum dizermos, por exemplo, que um chumbo pesa mais do que uma madeira. No entanto, 1 kg de chumbo afunda em água, enquanto 1 kg de madeira flutua na água. É fácil perceber, porém, que tal comparação
só se torna justa e racional quando feita entre volumes iguais. Então não adianta eu pegar um pedaço de madeira grande em 1 kg de chumbo, que vai ter uma extensão menor, e comparar. O certo é você pegar tamanhos iguais. Aqui no slide a gente vê, ó, tem vários cubinhos e todos eles têm o mesmo tamanho. Eu tenho um cubinho de madeira, um cubinho de água, um cubinho de ferro e um cubinho de chumbo. Ele tem apenas 1 centímetro de altura, largura e profundidade. Todos eles têm o mesmo tamanho. Aí o que é que fala? O de madeira ele vai pesar aproximadamente a 0,6 gramas ou 0,8 gramas. O de água ele é referência, ele é 1 para 1. 1 centímetro cúbico é igual a 1 grama de água. Ó, o ferro, ele vai ter 1 centímetro cúbico e ele vai pesar 7,89. O de chumbo, ele é 1 centímetro cúbico e ele vai pesar 6,4. O que é que a gente pode observar? Se o da água é 1 centímetro cúbico para 1 grama, todos aqueles outros que forem mais pesados, eles vão afundar. Aqueles que forem mais leves do que a densidade da água, eles vão flutuar. Mas quando a gente for estudar isso, a gente tem que pensar no conjunto, né? Professor, mas tem um barco de ferro, né? Como é que ele não afunda? Aí você tem que pensar em todo o contexto do barco. O barco ele é construído com camadas, com locais que tem ar dentro dele, né? E também toda a estrutura dele é feita para que ele flutue. Esse daqui é a densidade do material. Surge dessa comparação o conceito de densidade dos materiais, entendida como massa dos pedaços iguais, volumes iguais, dos vários materiais. No exemplo acima, pequenos cubos de volume de 1 centímetro cúbico, matematicamente, essa ideia corresponde à seguinte definição. Densidade é o quociente da massa dividido pelo volume do material a uma dada temperatura. Por que essa temperatura? Porque o material ele pode expandir ou se contrair de acordo com a temperatura. Essa definição é expressa pela seguinte fórmula: Dzinho igual a m dividido por v. O m minúsculo é massa da substância em gramas. O V maiúsculo é o volume em centímetros cúbicos ou ml, de preferência. Tentem trabalhar em centímetros cúbicos para não se confundir. Densidade. Se eu estou dividindo gramas por centímetros cúbicos, vai ficar grama barra centímetros cúbicos. Observação. É importante ainda observar a densidade varia com a temperatura, como eu falei anteriormente. Bons estudos.